Gálatas, capítulo de número 5, versículos de números 22 e 23. Já que alguns irmãos levantaram, os demais que puderem, façam isso, por favor. Fica mais bonito, fica uniforme, fica organizado. (5:22) 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, benignidade. Calma, vamos lá. O fruto do Espírito é, vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Em algumas versões, em vez de fidelidade, está escrito fé. Eu explico por quê, tá? E também em algumas versões, em vez de temperança, está domínio próprio. Então vamos lá, com fé e domínio próprio. Vamos repetir? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Aí o versículo 23 ele diz: contra estas coisas não há lei. O que ele está dizendo é: viva isso e você está acima da lei. Viva isto e você não terá por que temer a lei. Agora diga comigo: Senhor, o Senhor sabe que isto só é possível se o teu Espírito trabalhar em mim. Amém. Pode sentar, amados. Nós já falamos aqui, na primeira semana eu falei sobre o fruto do Espírito, para a gente entender a proposta da Bíblia Sagrada sobre a vida cristã, sobre as leis espirituais que regem a vida cristã e o reino de Deus. Já falamos sobre o amor. Essas mensagens estão todas lá no YouTube, no nosso canal. Você pode assistir cada uma delas, enviar links para algumas pessoas. Já falamos sobre o amor e sobre a alegria. Já fiz um contraponto do amor como fruto do Espírito e o amor enquanto manifestação humana. O amor enquanto fruto do Espírito não é romântico, é racional, é sacrificial. Já falamos sobre alegria e eu já disse para os irmãos que a alegria como fruto do Espírito não tem nada a ver com o conceito ocidental de felicidade, porque a felicidade é circunstancial, situacional, temporária, terrena. A alegria não, ela é sobre-humana, ela é espiritual, ela é supracircunstancial, porque está acima dos episódios da vida. Ela é resultado de uma ação operante e poderosa do Espírito Santo na vida do crente. Já falamos sobre a paz, e a paz como fruto do Espírito não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade, mas segurança, prosperidade no sentido bíblico literal, tranquilidade em Deus. Já falamos um pouco sobre longanimidade, aquele que tem o espírito ou longo ânimo, ou que tem uma capacidade incomum de aguardar, de esperar. Sobretudo a geração que nós estamos vivendo é uma geração que não gosta da palavra paciência, espera. As coisas precisam ser automáticas, acontecerem na hora que a gente precisa. No entanto, o Espírito de Deus deseja produzir em nós um espírito longânimo, paciência, a condição de aguardar as coisas chegarem ao seu lugar. Falamos um pouco sobre benignidade, e a benignidade
é o sentimento que me leva a agir em favor de alguém sem querer nada em troca, sem leviandade, sem deslealdade, sem negociar ou esperar a volta. E a Bíblia nos orienta, nós vimos aqui, sobre como nos revestirmos de benignidade. Já falamos um pouco sobre a bondade, e eu disse aos irmãos que benignidade é o que me motiva, bondade é o que eu realizo. Falei aqui com os irmãos que bondade é um traço extremamente evidente da natureza de Deus. Inclusive em Mateus capítulo 19, quando o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o Senhor Jesus diz assim: quem é bom senão Deus? Então Jesus está atribuindo a Deus toda a bondade. Ele é a fonte da bondade, Ele é a causa da bondade, de modo que toda manifestação de bondade, se ela é motivada pela benignidade, é oriunda em Deus e no coração de Deus. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre fé ou fidelidade. Por que que alguns textos, algumas versões, usam o termo fé e outras usam o termo fidelidade? Primeiro é preciso lembrar que literalmente, na raiz da palavra aqui, fé ou fidelidade, dá a ideia daquele que foi copiado do original. É uma extensão do original. Ou seja, não é uma cópia mal feita, não é uma imitação barata, é uma réplica do original. Fiel, portanto, é aquele que se comporta como sendo uma réplica, ou uma extensão, ou ainda aquele que decidiu copiar o jeito de Deus, o padrão de Deus, a forma de Deus. Você entendeu? Diga amém. Por que então fidelidade? Porque nesse caso, fé, a palavra grega, dá a ideia daquele que acredita tanto na causa que está disposto a dar a sua vida por ela e não negá-la sob qualquer hipótese. Então esta fé se caracteriza por fidelidade, porque eu estou tão entranhado com a causa que me envolve, que se for necessário morrer por causa dela, morrerei. Amém? Agora veja só, se fidelidade aqui dá a ideia de ser uma réplica ou de ser uma cópia de Deus, ou seja, a natureza de Deus está sendo gerada em mim de tal maneira, ou em nós, de tal maneira que estamos nos tornando parecidos com Ele. Por isso a ideia de fidelidade. Aquele que não desviou do propósito, aquele que se manteve no processo de construção, a imagem e semelhança de Deus, sem queimar etapas, sem buscar atalhos. Agora à tarde, enquanto eu estava dando uma lida sobre esse assunto, eu lembrei-me de 2 episódios da história da igreja. Um foi vivido pelo pregador chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Leia sobre ele, Sadhu Sundar Singh. Esse camarada passou a ser chamado de apóstolo dos pés sangrentos porque ele caminhou tanto para evangelizar o Himalaia. E quando ele se converteu, o pai dele o expulsou de casa. Depois de muitos anos, o pai dele soube que ele estava pregando numa praça e correu porque queria ouvi-lo. E quando chegou, ele já havia terminado de pregar e tinha ido embora. Quando alguém mostrou para ele o caminho que o pregador havia saído, ele tentou acompanhar e viu apenas as marcas de sangue na neve, na trilha que ele deixou na sua trajetória. Sadhu Sundar Singh, quando pregou em Londres, foi convidado para ir num bairro nobre orar por uma senhora que estava em estado terminal com câncer. E ele se comprometeu que iria no dia seguinte. E quando chegou na casa daquela senhora,
e acionou o portão da casa. A empregada veio para atendê-lo, ele disse qual era o seu propósito. A empregada perguntou o seu nome, ele disse Sadhu Sundar Singh. A mulher pediu licença e foi avisar a sua patroa que havia um homem de nome quase impronunciável na porta da casa que veio para orar por ela. Quando a senhora perguntou como é o nome do homem, a empregada tentou falar e não saiu. Eu estou falando com essa facilidade porque eu ensaiei muito na frente do espelho, tá? Então, como ela não conseguiu falar o nome do Sadhu Sundar Singh, ela disse: olha, eu não consegui aprender o nome dele, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora: se ele não for o próprio Jesus, é irmão, porque parece demais com ele. Isto é fidelidade, parecido com Deus. Provoca seu vizinho e diz aí para ele: você é parecido com Deus. Aleluia, aleluia. Lembrei-me de um outro episódio com a mesma perspectiva, de um homem chamado David Livingstone. David Livingstone dedicou a maior parte da sua vida a evangelizar tribos africanas. A história diz que quando Livingstone chegou na África, ele decidiu que ele iria falar de Jesus em todas as aldeias onde ele fosse pregar. Mas na aldeia onde ele morava, onde ele moraria, ele não iria dirigir nenhum culto. Ele iria pregar em outras aldeias, e na aldeia que ele morava, ele iria viver Jesus. As pessoas que o conhecessem no lugar da sua residência teriam que ver Jesus nele. Depois de mais de 30 anos embrenhados nas selvas africanas, Livingstone precisou ser retirado para o seu país para tratamento médico. Ele havia sido picado por serpentes algumas vezes, mordido por um leão uma vez, atacado por animais ferozes outras vezes, estava muito enfermo. Decidiram levá-lo para a Inglaterra para que ele fosse tratado, e mandaram um outro missionário para ocupar o seu lugar no período do seu tratamento. Aquele missionário não fora informado que David Livingstone pregou o evangelho em todas as aldeias, menos na aldeia que ele morava. E naturalmente, quando aquele missionário chegou, ele decidiu que o primeiro culto que ele faria seria na aldeia onde ele ia morar. Ele foi morar na mesma casa, na mesma cabana que o Livingstone morava. Então nada mais lógico para um missionário do que dirigir o culto no lugar onde eu moro. E à noite o missionário, dirigindo o culto, começou a pregar sobre a vida de Jesus. Nada mais típico de um missionário e evangelista do que anunciar a Cristo. E quando ele foi pregando sobre a vida de Jesus, a história diz que o líder tribal levantou a mão e disse assim: missionário, esse homem que o senhor está falando aí, a gente conhece. Ele morou aqui na nossa aldeia. Só que o senhor não está falando o nome dele certo. O nome dele não é Jesus, como o senhor está dizendo. O nome dele é David Livingstone. Ou seja, ele viveu Jesus tão intensamente que as pessoas começaram a confundi-lo com o próprio Jesus. Dá um aplauso, dá um glória. A ideia de fidelidade como fruto do Espírito é esta: é imitar a Jesus de tal maneira que sejamos a réplica, a cópia,
a imagem dele, a aparência dele, que o mundo veja Jesus em nós. Coloque a mão no peito e diz assim: que o mundo veja Jesus em mim. Esse é o conceito de fidelidade. Óbvio que o escritor usa o termo fé, já expliquei, e quero lembrar, até para quem está anotando, vale a pena ir acrescentar. A Bíblia nos apresenta 4 tipos de fé. Aquela que a gente pode chamar de fé natural, é a fé que todo homem tem, está dentro do seu senso de criatura. Crer em Deus não significa que o busca. É aquela fé que Tomé esboça quando alguém diz para ele: Jesus ressuscitou, e ele diz: só creio vendo. E aliás, ver não basta, eu quero colocar a minha mão no lugar onde a lança entrou, eu quero sentir a ferida para eu ter certeza. É a fé natural. O segundo tipo de fé que a Bíblia nos apresenta é a fé salvífica, ou a fé para a salvação. Efésios 2:8, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não é possível ser salvo sem esta fé que aponta para Cristo. O terceiro tipo de fé que a Bíblia nos apresenta é a fé como dom. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo fala sobre o dom da fé. É uma fé sobrenatural. É a fé que não teme a adversidade. O mundo está desabando, e quem tem o dom da fé não está preocupado com nenhuma situação ao seu redor. Ele apenas crê. E crê sob qualquer circunstância, não abala a sua fé no meio do problema. Fé como dom. E a quarta, ou o quarto tipo de fé, é esta, que é a fé como fruto do Espírito. Porém, nós precisamos lembrar, em falando de fidelidade, que existem no nosso meio 2 tipos de fidelidade. Tem alguns que vivem e praticam uma fidelidade condicional. Permanecerei fiel se Deus fizer o que eu peço, se Deus me der o que eu quero, se Deus me atender naquilo que eu desejo, se todas as coisas estiverem do jeito que eu planejei, eu serei fiel. É aquele tipo de gente que eu já vi muitas vezes o pregador dizer: se Jesus não batizar com o Espírito Santo, eu largo o meu ministério. Se Jesus não fizer isso, eu rasgo a minha Bíblia. É a fidelidade condicional, emotiva, está condicionada a situações que virão a acontecer ou não. É a fidelidade que Ananias e Safira, em Atos 5, manifestam a fidelidade apenas para que os olhos das pessoas vejam. Não é para Deus, é para o público, é para o aplauso, é para o reconhecimento. O segundo tipo de fidelidade é a incondicional. E quando eu estava pesquisando e tentando identificar alguém que eu encontrasse uma expressão gritante dessa fidelidade, eu me lembrei de Esté. No capítulo 3 do livro que leva seu nome, ela manda um recado para Mardoqueu e diz assim: você sabe que eu não posso comparecer diante do rei se eu não for chamada, mas eu irei ao rei depois de jejuar 3 dias e 3 noites, eu e as minhas moças comigo. E quando eu chegar diante do rei, se ele levantar o cetro, eu serei permitida entrar na sala real. Se ele não levantar o cetro, a pena é a morte. Mas olha a fala de Esté. Ela diz assim: eu irei, e se eu morrer, morri. A determinação dessa mulher lhe leva a arriscar a sua vida, a despeito do problema e da linha de risco que ela vai ultrapassar. E ela disse: se eu morrer, morri, mas eu vou morrer cumprindo o propósito. É a fidelidade que não depende do que vai acontecer. É aquela de Ananias, Misael e Azarias.
ó rei, não temos necessidade de te responder acerca desse negócio. Você conhece eles como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei diz assim: eu vou mandar aumentar a fogueira 7 vezes e vou mandar tocar a buzina de novo. Se vocês não se ajoelharem, eu mato vocês lá dentro. Eu quero ver quem é o Deus, está escrito, quero ver quem é o Deus que vos livrará da minha mão e da minha fogueira. Os meninos dizem assim: nós não temos necessidade de te responder acerca deste negócio, porque se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. E se Ele não fizer, ó rei, saiba que nem mesmo assim nos encurvaremos diante da tua estátua. Ou seja, aconteça o que acontecer, a nossa fé não está posta em jogo, ela está firmada naquele que garante as suas promessas ao nosso respeito. Só quem pode dê glória a Ele e louvor ao seu nome. Agora, quais são as características, e eu serei breve, de quem vive esta fé, esta fidelidade? O que se destaca nesta pessoa que tem o fruto do Espírito que se manifesta com fidelidade? Primeiro, obediência. Uma pessoa que teve no seu âmago gerado o fruto do Espírito da fidelidade, obedece. Vive sob a orientação do Senhor. Não pratica rebelião, rebeldia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que o pecado da rebeldia ou da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. É preciso tomar cuidado para a gente não estar na igreja sendo feiticeiro. Porque o pecado da rebelião se caracteriza com o pecado da feitiçaria. Obedecer ao Senhor é uma das marcas de alguém que desenvolveu no seu ser fidelidade. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão e diz assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Eu engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão conforme o Senhor lhe ordenara. Partiu conforme, obedeceu, seguiu a orientação divina. É incrível que para nós é muito fácil obedecer quando a direção de Deus aponta para a direção que a gente já havia mapeado. Aí a gente diz assim: eu fui em obediência, mas você já tinha mapeado aquilo. Agora, quando a orientação de Deus aponta o caminho inverso do que você pretendia, obedecer é uma crise. Você entra em conflito, sim ou não? Fala sério, ninguém aqui nunca teve conflito, né? Deus diz assim: faz isso, e você está querendo fazer aquilo. Você nunca teve isso. Todas as vezes que você planeja fazer algo, sua vontade está extremamente alinhada com o que Deus queria. Fala aqui assim: anjo. Muitas vezes o que nós queremos não está conciliado com o que Deus quer. Sim ou não? Obediência vem quando eu quero o norte e Deus está apontando o sul, e só porque essa é a direção de Deus, eu abdiquei do que eu queria pelo que Ele estabeleceu. E detalhe, muitas vezes sem nenhuma promessa do que vai acontecer lá, porque tem gente que obedece pelo prêmio. Meu servo, vá, que lá no final da viagem tem um carro novo para você. Ô senhor, por que o senhor não falou antes?
E às vezes ele apenas diz assim: vá, vai. E o detalhe, existe um sério risco de você chegar lá e não ter nenhum prêmio. Por quê? Porque Deus não vive premiando ninguém. Você precisa entender que a obediência já é o prêmio. Alguém pode dizer amém? Lembro agora do casal de missionários que depois de servir mais de 40 anos no campo missionário, sem voltarem para o seu país, quando eles estavam de volta, o senhor, já bem idoso, pegou na mão da sua velhinha, da sua senhora, e disse: eu imagino, minha filha, que quando nós desembarcarmos, haverá uma comitiva da igreja nos aguardando. O coral da igreja com a orquestra vai nos receber, porque eles nos liberaram com coral e orquestra. Então vão nos esperar com festa. Depois de 40 anos de campo missionário, implantamos igrejas em todo o país. Quando o avião pousou e eles desembarcaram, não havia ninguém esperando por eles. Se ele quis ir para casa, tomou um táxi. Ficou uns dias abatido, desanimado, sem graça. Como é que eu volto para casa depois de 40 anos e a igreja não honrou, não esperou, não valorizou? Ninguém veio para nos receber. Um dia a esposa chegou na cozinha, olhou para ele e disse: eu quero que você vença essa tristeza. E ele pergunta: mas como? Ninguém, a gente volta para casa e ninguém nos esperando. Ela olhou para ele e disse: Deus falou comigo agora pela manhã. E ele disse: o que o Senhor falou? Ela disse: nós ainda não chegamos em casa, porque a nossa casa está nos céus. Então, quem obedece, não obedece pelo prêmio aqui, obedece pela casa. E o escritor diz: a nossa casa está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Apenas obedeça. Esta é a primeira marca de alguém que desenvolve fidelidade. A segunda, honestidade nos negócios. Quem desenvolve fidelidade não se torna embromão, enrolado, se aperta, enfrenta dificuldades, mas honra. Eu já disse para os irmãos aqui 200 vezes: está devendo? Não deu para pagar? Não desliga o telefone, pelo amor de Deus. Aliás, nem espera o credor te ligar. Liga para ele. Todo credor aceita não receber no dia previsto. Não gosta, mas aceita. O que ele não aceita é tentar falar com você e você fingir que não viu a ligação. Honestidade nos negócios é a característica daquele que entende que uma vez estabelecida uma negociação, honrar aquilo faz parte do princípio cristão. Jesus diz em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, de maneira assim, muito séria e poderosa, ele diz: vós sois a luz do mundo. Com isso Jesus está dizendo que nós não podemos comprometer o evangelho brincando com os negócios que fazemos. Capítulo 5, versículo 37 de Mateus, Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não, honestidade. Aí o camarada que tem o fruto da fidelidade vai vender o carro, e no momento que ele apresenta o carro para o comprador, o carro está completo.
fecha o negócio. Antes de entregar, ele vai lá e troca os pneus e coloca pneu mais velho. Vende a casa. O comprador olha a casa toda, fechou o negócio. Depois ele vai lá e tira os aparelhos de ar-condicionado, as luminárias. Isso é desonestidade nos negócios. E não pensa que Deus está me revelando, não. Não é revelação. Então, quem desenvolve o fruto da fidelidade não age sob esses princípios. Honra os compromissos estabelecidos. E repito, não deu, ligou, deu satisfação, apareceu, respondeu, correspondeu. Tem um texto de Paulo, eu acho esse texto muito agressivo. Tem uns textos, de vez em quando Paulo dá umas pancadas na gente assim, bem sem graça, para deixar o cara desnorteado. No capítulo 3, versículo 11 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: ouço dizer que entre vós existem pessoas que não têm o que fazer e ficam falando mal da vida alheia. Fala sério, Paulo deu uma pancada aqui com força, deu ou não deu? É para desnortear a gente. Agora no capítulo 4, versículo 11, olha o que Paulo diz para nós, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Procureis viver quietos, cada um trate dos seus próprios negócios, ou seja, não se envolva com o negócio alheio, trate daquilo que se diz respeito a você, trabalhe com as suas próprias mãos, como eu já vos mandei, e andeis honestamente para com os que são de fora. Esse é o princípio da fidelidade. Tem alguém aí? Provoca o irmão do seu lado e pergunta assim: você está aqui? É fruto do Espírito. E eu vou repetir o que eu disse semana passada. A gente pensa que a vida cristã está relacionada com poder, com línguas, com profecias. Isso é resultado, é manifestação espiritual da vida cristã. Mas a vida cristã de fato é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E vou repetir, estou convencido que Jesus não tinha a menor intenção de que cristianismo fosse uma religião. Cristianismo é estilo de vida, padrão de vida, jeito de viver, é aquilo que você é. Você não pode ter vida cristã e vida secular. Você é cristão em todas as instâncias, em todas as esferas, em todos os lugares e em todos os momentos. Você é de Cristo, Cristo é seu, você é cidadão do céu e a terra é transitória. Amém? Terceira marca de quem desenvolveu fidelidade é sinceridade. Eu falei aqui semana passada que a palavra sinceridade etimologicamente é sincera. E essa palavra surge de duas situações que não há entre os pesquisadores uma definição de qual de fato deu origem à palavra, mas as duas atendem a perspectiva. Na primeira, o camarada trabalhava fabricando vasos e transportava os vasos para a feira, para vender. Na viagem, os vasos batendo no outro trincavam. Então o que ele fazia? Para não perder o vaso, não ficar no prejuízo, ele passava uma cera no lado externo do vaso, pintava, o vaso ficava por fora muito bom, embora por dentro fosse trincado. Como esse hábito era conhecido do comprador, quando o comprador vinha comprar o vaso, a pergunta dele era: este vaso é sem cera ou com cera? Ele está perguntando: é original, inteiro ou recondicionado?
é com cera. Ele comprava sabendo que por dentro o vaso estava trincado. A outra expressão ou ideia que dá origem à palavra sinceridade vem dos teatros gregos. Porque o ator, etimologicamente, era chamado de hipócrita. E bom lembrar que a palavra hipócrita naquele contexto não tinha o mesmo sentido que a palavra hipócrita tem para nós hoje. Hipócrita ali era aquele que ia representar o papel, um personagem. Ele pintava o rosto com cera para representar o seu personagem. Quando descia do palco, deixou de ser hipócrita, deixou de ser uma representação, lavou o rosto, tirou a cera, agora é ele mesmo. Olha no irmão do seu lado e pergunta assim: com cera ou sem cera? Sinceridade é a característica daquele que manterá a sua posição ordeira, honesta e séria, ainda que precise arcar com as consequências disto. Isso é sinceridade. E Deus leva a sinceridade tão a sério que um dia um rei mandou perguntar a Abraão, Gênesis capítulo 20, quem é essa mulher belíssima que está contigo? Abraão disse, minha irmã. E olhou para Sara e disse assim, quando alguém te perguntar, diz que você é minha irmã, que você é bonita demais, vão querer me matar para te tomar. Então você diz que é minha irmã. Quando perguntaram para Sara, ela obedeceu a Abraão e disse, sou irmã. E não era uma mentira inteira, afinal de contas era meia irmã. Abimeleque leva Sara, a Bíblia diz que ele tomou-a para ser sua mulher. Só que quando Sara chegou no palácio, Abimeleque ordenou aos seus eunucos, aos seus servos, às suas servas, que cuidassem de Sara, que a preparassem para a noite, porque ele ia dormir para a noite estar bem e ter a sua noite com Sara. Quando ele está dormindo, Gênesis 20, versículo 5, o Senhor aparece para ele em sonho e diz assim, se você tocar nela, eu mato você e mato todos os homens do seu reino, porque a mulher é casada e o marido é profeta. Abimeleque diz assim, o Senhor sabe que na sinceridade do meu coração eu a tomei, porque ele mesmo me disse, é minha irmã. O Senhor foi dizer assim, por causa da sinceridade do teu coração, eu te livrei de tocar nela. Olha como Deus valoriza a postura da sinceridade. Quando a Bíblia descreve Jó, diz que ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Retidão ali é sinceridade. Íntegro ali não é integridade. Integridade é quando Deus diz que ele é reto. Íntegro ali é integralidade. Um homem completo. Todas as coisas na vida dele funcionam no seu devido lugar. Isso é sinceridade. E esta é uma característica daquele ou daquela em quem o Espírito Santo está produzindo o fruto do Espírito com fidelidade. Dá para dizer amém? Já vamos terminar. Eu deixo para continuar na semana seguinte, para a gente não passar da hora. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre fidelidade. Fidelidade é a característica daquele cujo testemunho leva outras pessoas a Cristo. O indivíduo vive Deus de tal maneira que o colega de trabalho diz assim, quem era fulano? Como mudou? Ou seja, a experiência cristã começa a gerar impacto nas pessoas que convivem com ele ou com ela. Seu marido vai dizer assim, minha mulher está mudando de forma extraordinária. Alguma coisa está acontecendo.
Meu pai pastoreou uma igreja na cidade de Pindobaçu. Tinha uma irmã, ela sofria muito na unha do marido. O cara era beberrão, mulherengo, ela padecia. E um dia ela chegou em casa e o cara falou assim: me apaixonei por outra mulher, vai embora. Ela falou assim: tu se apaixonou atrasado, porque eu estou apaixonado por outro homem faz muito tempo. Sacou a arma da bolsa e disse: quem é que eu quero matar? Ele disse: já morreu. Ressuscitou, reina no meu coração, o nome dele é Jesus, então tu fica à vontade. Resultado, o cara foi para a igreja, aceitou Jesus como Salvador também, contagiado pelo testemunho. É claro, houve um processo, um trabalhar, mas ele também se converteu a Cristo e é servo de Deus ainda hoje, porque quando o teu testemunho revela que o Evangelho é poderoso para transformar, isso vai contagiar a vida de alguém. Você pode influenciar as pessoas ao seu redor pelo seu testemunho de vida. Por quê? Porque você é sal. Porque você é luz. Porque o mundo não verá Deus de outra forma, senão por meio da igreja. Provoca seu vizinho e diz para ele: seu testemunho evangeliza. O seu testemunho evangeliza. Então, quando o mundo começar a olhar para você e ver mudança de vida, teus colegas, o problema é que nós temos um problema de autoafirmação, que a gente aceita Jesus como Salvador, mas fica com vergonha de dizer para o colega que agora nós estamos trilhando uma nova rota. E a gente vive a vida inteira, continua nas mesmas práticas quando estamos com os colegas, para eles não fazerem chacota de nós. Então eles nunca sabem que a gente é crente. Tem gente na igreja que o colega de trabalho não sabe que ele é cristão e servo de Deus. Quando fizemos a implantação de pequenos grupos aqui, 2 irmãos que congregam aqui desde a fundação da igreja, trabalham na mesma empresa, se conhecem, e um não sabia da fé do outro. Eles se encontraram aqui no pequeno grupo. Nunca se viram aqui na igreja, porque um entrava por um lado, o outro entrava pelo outro, um sentava à frente, o outro lá atrás, terminou o culto, foi embora, trabalham juntos, mas não sabem um que o da fé do outro. Eu te pergunto, o que você está fazendo na sua empresa que o seu colega não sabe da sua fé? Ainda que você não diga nada, a sua vida será caracterizada pelo fruto do Espírito, e alguém vai ter que olhar e vai dizer assim: esse cara é diferente, alguma coisa nele não é igual aos demais. É uma áurea, né? Não, é o Espírito Santo de Deus na vida, marcando o comportamento, o caráter, a conduta. Levante a sua mão ao céu e diga: eu sou de Deus. Fica de pé, por favor, quem puder. Seu testemunho levará outras pessoas a Cristo. Você não precisa abandonar os amigos de antes. Você não precisa nem fugir das reuniões com eles. Para que luz acesa meio-dia em janeiro? Luz é necessária onde há escuridão. Então essa ideia de aceitei a Jesus, não posso mais estar com os meus amigos porque eles são treva, está errado. Você pode manter seus amigos. Agora, nas reuniões com os amigos, sua conversa é outra, não é mais a mesma de antigamente. A sua bebida é outra, não é mais a mesma de antigamente. A sua conduta é outra, não é mais a mesma de antigamente. Eu fui procurado há muitos anos atrás por uma irmã nova convertida, esposa de um CEO de uma grande companhia multinacional, que havia se instalado naquele estado aqui do Brasil.
E ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou enfrentando um sério problema. Eu disse: qual é o problema? Meu marido é um executivo. Ele vai para reuniões da empresa no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu sempre ia com ele antes de me converter. É claro, dessas reuniões depois tem as saidinhas, rola de tudo. Só que agora que eu aceitei a Jesus, o meu pastor me orientou que eu não posso ir mais. Resultado: meu marido está indo com garotas de programa. Vou perder meu marido. Eu perguntei para ela: a senhora precisa tomar uísque para sair com o seu marido? Não, senhor. Precisa tomar champanhe, vodka, cerveja, cachaça, camarão, pitu? Não, pastor, não precisa. A senhora pode tomar água com gás, água tônica, refrigerante, suco? Posso. Ele aceita tranquilamente? Aceita. A senhora precisa cair na gandaia ou pode simplesmente se comportar como a esposa dele? Posso me comportar como a esposa dele. E o que a senhora está esperando? Onde está a inteligência, a sabedoria? Vá com o seu marido. Alguns meses depois eu voltei a pregar naquela igreja. Aquela irmã veio conversar comigo, uma igreja batista muito grande. Ela veio conversar comigo. Quando ela veio conversar comigo, com ela veio um rapaz, um senhor. Ele estava com a Bíblia pentecostal de 2 quilos debaixo do braço, daquela grandona. E ela disse: eu quero lhe apresentar meu esposo. E me apresentou o marido. Ele apertou minha mão e disse assim: eu quero lhe agradecer. Pelo quê? O conselho que o senhor deu à minha mulher não apenas salvou o meu casamento, como salvou a minha vida. No dia que a minha mulher decidiu me acompanhar nas minhas viagens, apesar do ambiente, ela desconstruiu na minha ideia o conceito que eu adquiri de que Jesus virou meu concorrente. Porque antes ela ia, quando ela se converteu e não ia mais, Jesus, em vez de trazer bem para minha casa, virou meu concorrente, tomou minha mulher das minhas viagens. Segundo, o Senhor fez com que eu percebesse que eu poderia estar no ambiente que eu estivesse, sem negar a minha fé. Eu aceitei a Jesus como Salvador, porque no momento que a minha mulher aceitou ir comigo onde ela não queria ir, eu decidi que eu viria para a igreja com ela. Seria o mínimo que eu poderia dar de resposta à postura que ela tomou comigo na minha vida. Pequenos gestos vão gerar milagres extraordinários no ambiente que você vive. Isso é fidelidade. Eu quero orar com você. Nós vamos pedir ao Senhor agora que produza isso em nós. Que o mundo veja Jesus em nós. Que a operação do Espírito Santo faça com que sejamos a manifestação de Deus na terra, entre os homens. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de santidade, do Deus que produz esta santificação em nós, do Deus que opera este milagre em nós. Ore comigo. Se você preferir ajoelhar, ajoelhe, mas diga para o Senhor: produz isso em mim, gera isso na minha vida, me faz viver Jesus de tal maneira que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Diz para Jesus: aquilo que em mim não te representa, aquilo que em mim não testemunha de ti, eu te dou liberdade para o Senhor trabalhar e retirar, afastar, remover, mas me faz parecido com Jesus. Diga isso para o Senhor. Pode erguer sua voz e orar.
Pode conversar com Deus com um coração aberto. Desarme sua mente. Não deixe o inimigo colocar bloqueios que obstruam a penetração da palavra no seu interior. Senhor, repreende agora toda nuvem negra, toda oposição espiritual, todo contra-ataque, as aves que estão querendo roubar a semente, sejam agora enxotadas, repreendidas, e que esta semente caia em boa terra. Que o teu Santo Espírito produza em nós frutos de paz, frutos de fidelidade, frutos de prosperidade, gerados pela tua palavra. Senhor, que a nossa alma nesta noite seja envolvida na tua presença, que a glória do Senhor nos encha da sua misericórdia. Opera em nós esta fidelidade, nos torna parecidos com Jesus, leva-nos em caminhos aplainados para a tua glória. Se não for pedir demais, ore pela pessoa do seu lado, ore por sua casa. Nós estamos em campanha de oração, calendário semanal de oração. A oração nessa primeira semana é pela família. Ore agora pela sua. Clame agora. Interceda agora. Busque de Deus o milagre. Busque de Deus a solução, a resposta. Senhor, em nome de Jesus, ministra no coração do teu povo, gera nos teus filhos, gera nas tuas filhas o fruto do Espírito Santo. Não é possível viver a vida cristã por conta própria, pela força própria, mas o teu poder operando em nós nos levará a essa dimensão de vida, Senhor. Abre os céus sobre nós, descortina sobre nós a nuvem da tua presença nesta noite. Quebranta-nos por tua benignidade, em nome de Jesus.